Bitcoin for All. Você já escutou a frase Bitcoin não tem topo porque Fiat não tem fundo? Pois é, Bitcoin tende a continuar valorizando cada vez mais no longo prazo, mesmo com muita volatilidade. Isso porque todo mundo precisa e demanda por dinheiro sólido. Ninguém quer um dinheiro que perde valor ano após ano, certo? Além de ser um dinheiro sólido, Bitcoin consegue digitalizar a confiança. O que o mundo mais demanda é formas confiáveis de conservar energia e valor. Até antes do Bitcoin, não havia certeza no sistema Fiat que o dinheiro não seria diluído, modificado ou teria suas propriedades manipuladas. Bitcoin tende a continuar crescendo e sendo adotado porque trouxe certeza matemática para a economia. Esse cálculo resume os incentivos econômicos por trás do Bitcoin. O total de moedas que podem existir é a soma da quantidade de Bitcoins minerados em cada bloco. A cada 210 mil blocos que a rede processa, isso dá em média a cada 4 anos, essa recompensa por bloco é cortada pela metade. Ao total, 32 halvings estão projetados para acontecer e essa progressão acaba no bloco 6.930.000, quando todas as moedas Bitcoin terão sido mineradas. Com isso, se chega no resultado de 20.999.000 BTC, com 97.690.000 satoshis. Ou seja, o limite de 21 milhões são um arredondamento mental para não dificultar na hora de falar e explicar. Esse cálculo é poético, é a prova matemática e histórica que Bitcoin é o primeiro dinheiro matematicamente escasso, previsível e programado desde o lançamento até o último satoshi ser minerado. Significa que Bitcoin é o primeiro dinheiro em que se sabe a taxa de inflação monetária e a velocidade com que novas moedas são criadas com décadas de antecedência. A inflação monetária no Bitcoin, ao invés de aumentar, como acontece nas moedas Fiat, ela diminui. É por isso que os preços tendem a cair em relação ao Bitcoin e ele tende a seguir se valorizando em relação ao dinheiro Fiat. Não existe nada, nenhum sistema financeiro no mundo que tenha um grau de previsibilidade parecido com esse. E me diga, quanto vale esse nível de confiança? A maioria das pessoas nunca se deparou com um dinheiro deflacionário, independente, incensurável e digital. No fim das contas, Bitcoin é uma tecnologia monetária. Um dinheiro que tem tecnologia e propriedades superiores. Por isso, o preço do Bitcoin reflete o processo de adoção dele. Tem a ver com a velocidade com que novas tecnologias são adotadas. Tecnologias mais antigas demoraram cerca de 100 anos para serem usadas por quase 100% da população, como o telefone, a luz e o carro. Essa demora para ter adoção forma a conhecida curva em S de adoção, como aparece ali na linha da luz elétrica ou do telefone. Já novas tecnologias, como a internet, celular e smartphones, demoraram cerca de 10 a 20 anos para serem adotadas. A curva em S se transformou em uma curva em J ou em I, onde a adoção é vertical e mais rápida. É por isso que Bitcoin tende a ter uma adoção mais parecida com as novas tecnologias, mesmo sendo algo que disrupta séculos de monopólio do dinheiro por entidades centralizadas. Essa imagem mostra onde estamos na velocidade de adoção, usando a performance dos ETFs recém-lançados nos Estados Unidos. A velocidade de adoção foi vertical e superior a qualquer outro ETF lançado anteriormente. Bitcoin está tendo uma adoção em J ou em I, como aconteceu com a internet, ou com usuários de telefone celular. Recentemente, a Fidelity postou esse gráfico comparando modelos de valorização do Bitcoin, caso ele acompanhasse a velocidade de adoção do celular ou da internet. Se Bitcoin acompanhar a velocidade do celular, o preço dele faria um movimento parecido com o da linha azul, batendo 239 mil dólares em 2025 e passaria de $1 milhão em 2030. Se ele seguir a velocidade da internet, aí vai mais lento. 100 mil dólares em 2025 e 343 mil dólares em 2030. O mais interessante é que Bitcoin tem ficado no meio. Foi a 100 mil dólares em 2024 e a projeção da Fidelity era entre 80 mil dólares se seguisse a trajetória da internet e 150 mil dólares se ele seguisse a adoção dos telefones celulares. Ou seja, dependendo da demanda e comparando com a adoção de outras tecnologias do passado, dá para ter uma ideia da velocidade de adoção e consequente valorização do Bitcoin. Bitcoin já está dando sinais de como a adoção dele é mais rápida que outras tecnologias financeiras. O próprio ETF de Bitcoin, quando lançado em 2024, fez em 8 meses o que o ETF de ouro demorou 19 anos para fazer.
atingir 33 bilhões de dólares em valor de ativos sob gestão. Observa como o Bitcoin atingiu essa marca em uma linha vertical, enquanto o ETF de ouro fez a tal curva em S clássica de tecnologias mais antigas. Bitcoin tende a continuar valorizando porque ele é uma tecnologia financeira superior, tem alta demanda e oferta limitada e deve continuar tendo. Afinal, o mundo recém está começando a aprender sobre Bitcoin e a acumular. Por isso que, conforme Bitcoin é adotado, teorias de valorização começam a surgir. O modelo Stock-to-Flow, S2F, mede a escassez de um ativo ao calcular a relação entre o estoque atual, stock, e o fluxo anual de produção de novas unidades, flow. Ou seja, ele compara o quanto já foi produzido com o quanto ainda tem para produzir. Quanto maior o S2F, mais escasso o ativo é. Esse modelo foi originalmente usado para avaliar a escassez de metais preciosos como o ouro e a prata. No caso do Bitcoin, o modelo S2F ficou popular porque ele tem uma relação S2F maior e muito mais previsível que qualquer outro ativo. Foi questão de tempo até surgir um modelo que tenta projetar o preço do Bitcoin a partir do seu grau de escassez. Conhecido como Plan B, o criador do modelo S2F do Bitcoin argumenta que existe uma correlação histórica entre o aumento do S2F e o preço do Bitcoin, sugerindo que a escassez impulsiona a valorização. Porém, se por um lado o modelo é útil visualmente para entender a escassez crescente com os halvings e a dinâmica do Bitcoin ao longo dos ciclos, por outro, não é uma previsão de futuro do preço. Até porque o modelo foi modificado várias vezes e essa imagem na tela remonta à projeção inicial do criador. Mas é importante lembrar que a escassez, a imutabilidade, a tendência de demanda crescente por um dinheiro que se valoriza são o que conduzem o Bitcoin para patamares cada vez maiores no longo prazo. A ARK Investments, uma outra gestora bem famosa globalmente por ter fundos com diversos tipos de tecnologia, também fez uma projeção de preço para o Bitcoin no início de 2023. Segundo o relatório deles, Bitcoin é uma oportunidade de longo prazo e que, apesar do ano de 2022 ter sido turbulento, Bitcoin seguiu firme e forte. Seus fundamentos se fortaleceram e os hodlers desenvolveram a visão de longo prazo. O efeito contágio que aconteceu em 2022 com a falência da Celsius e FTX deixaram ainda mais evidente a proposta de valor do Bitcoin como descentralização e a transparência. E mencionaram ainda que Bitcoin poderia passar de $1 milhão na próxima década. Nos cálculos, eles estabelecem 3 possíveis cenários: o pessimista, bear case, o mediano, base case, e o otimista, bull case, todos até o ano de 2030, e consideram esses cenários caso o Bitcoin absorva parte da liquidez de outros mercados, como ouro, investimentos institucionais, como ativo resistente à censura, como moeda de países emergentes em crise, como parte do Tesouro Nacional, como ativo de remessas e como ativo nos balanços de empresas. E é chocante como o Bitcoin pode fazer parte de todas essas categorias. Nenhum ativo consegue cumprir com todos esses papéis. Então vamos ver o que eles estimaram. Se Bitcoin tiver um KGR, uma média de crescimento anual composto de 40% ao ano até 2030, ele pode valer $258 mil por unidade. E acredite, esse crescimento é pessimista, está na categoria bear case. No base case, o cenário mediano, Bitcoin teria um KGR de 60% ao ano e um preço em 2030 de $682 mil por unidade. E no bull case, o cenário otimista, o KGR seria de aproximadamente 75% ao ano e o preço seria de $1,48 milhões por unidade. É a partir dessa perspectiva do Bitcoin absorvendo o valor de outras classes de ativos que surgem vários cálculos que tratam o Bitcoin como uma esponja financeira. As teorias de absorção são as teorias de que Bitcoin vai sugar liquidez e valor que iria para outros ativos, conforme investidores toparem se expor cada vez mais a ele e inserir no portfólio. Essas teorias consideram Bitcoin uma esponja que aos poucos vai sugando liquidez do sistema fiat cheio de investimentos ruins e juros negativos. Segundo Jesse Mayers, Bitcoin pode capturar 25% da riqueza global e pode valer $10 milhões no futuro. Ele postou isso no artigo Bitcoin's Full Potential Valuation, o potencial total de valorização do Bitcoin. Ele explica que Bitcoin compete por liquidez com todos os ativos, como mostra essa imagem. Compete com ativos que perdem valor, como veículos e produtos, compete com ativos inflacionários, como as moedas fiat, compete com ativos escassos, como ouro, imóveis e colecionáveis, compete com equities, que engloba ativos escassos e também os que pagam retorno sobre crescimento. Bitcoin tende a crescer mais que todos porque ele mistura tudo isso em um único ativo em estágio inicial de valorização e crescimento. Segundo levantamentos que o Jess fez, Bitcoin pode absorver 50% da capitalização de mercado do ouro, 5% da capitalização de mercado de colecionáveis,
5% do mercado de arte, 15% do mercado de ações, 15% do mercado de imóveis, 30% dos títulos de governos e 30% do valor em dinheiro, o que poderia levar Bitcoin a uma capitalização de mercado de 10 trilhões de dólares, aproximadamente 10 milhões de dólares por Bitcoin, ou 50 milhões de reais por unidade de Bitcoin. Bitcoin tinha um market cap de 400 bilhões de dólares quando Jess fez esse cálculo em fevereiro de 2023. Se Bitcoin absorver metade da capitalização de mercado do ouro, ele poderia multiplicar por 30 vezes em valor. E caso ele atinja seu potencial total, a valorização pode ser de 500 vezes. E agora alguns cálculos de padeiro clássicos que circulam na internet desde a época em que Ralph Finney trocava mensagens com Satoshi Nakamoto. Nas trocas de e-mail entre Ralph Finney e Satoshi, eles chegaram a calcular quanto poderia valer uma unidade de Bitcoin se ele absorvesse toda a riqueza do mundo. Na época, a riqueza do mundo era algo entre 100 a 300 trilhões de dólares. Dividindo isso por 21 milhões de unidades, daria cerca de 10 milhões de dólares por Bitcoin. Hoje, a riqueza do mundo gira em torno de 900 trilhões de dólares. Dividido por 21 milhões equivaleria a 40 milhões de dólares por unidade de Bitcoin. Isso que eu nem estou descontando os Bitcoins perdidos, o que elevaria ainda mais a escassez e o valor do Bitcoin nesse cálculo. Outra teoria que vem ganhando força é que Bitcoin poderia desmonetizar bonds, títulos de governos, pela queda na confiança neles. Conforme investidores e as pessoas perderem a confiança em governos, que eles podem pagar suas dívidas com credores e nas suas impressoras, é possível que a liquidez que iria para ativos de governos deixe de ir. Lembrando que títulos de governo são considerados os mais seguros e livres de risco. O que não é verdade, governos quebram o tempo todo. Como o Bitcoin é muito mais transparente, auditável, verificável e imutável que políticos, é provável que as pessoas passem a confiar muito mais nele do que em governantes que agem de acordo com seus próprios interesses. É por isso que a Cathie Wood, da ARK Investments, e o Greg Foss, que é gestor de risco, têm falado sobre como o Bitcoin pode absorver valor dos bonds e até substituir os títulos no futuro. Segundo Greg Foss, governos e o sistema fiat se apoiam em dívidas e esse endividamento pode ser o gatilho para uma perda de confiança massiva. Nessa situação, o Bitcoin passaria a ser visto como um seguro contra o próprio governo. O mercado de bonds, de títulos de governos, vale cerca de 400 trilhões de dólares. São esses títulos que são dados como garantias nas dívidas entre bancos e governos entre si. Se 10% desse valor sair desses títulos e for para Bitcoin, o market cap do Bitcoin poderia ir a 40 trilhões de dólares. 40 trilhões divididos por 21 milhões de unidades daria 2 milhões de dólares por Bitcoin, ou 10 milhões de reais por unidade. Isso apenas com uma pequena mudança de percepção de risco pelas pessoas. Se o mundo perceber que as moedas fiat são uma bolha, isso pode acontecer ainda mais rápido. Michael Saylor, fundador da MicroStrategy, que agora virou Strategy, também projetou Bitcoin em 3 cenários diferentes: pessimista, bear, base ou otimista, bull. Nesse cálculo, ele projetou o preço do Bitcoin até 2045, caso ele absorvesse 2%, 7% ou 22% de valor de ativos globais. Segundo a análise do Saylor, no pior cenário, se o Bitcoin absorver apenas 2% do valor que está em outras classes de ativos, ele pode chegar a 3 milhões de dólares por BTC nos próximos 20 anos. No caso Base, chegaria a 13 milhões por unidade e no caso Bullish, chegaria a impressionantes 49 milhões de dólares por unidade. Por isso que olhar Bitcoin a 100 mil dólares nos patamares atuais parece extremamente barato quando comparado com o potencial projetado por vários estudos e cálculos. Até os Simpsons já fizeram previsão de preço do Bitcoin. Em um dos episódios, passa um letreiro de um telejornal que dá a entender que o preço do Bitcoin foi ao infinito. Mas é óbvio que essa projeção ninguém levou a sério, apesar dos Simpsons já terem acertado várias situações reais. Essa previsão dos Simpsons do Bitcoin indo ao infinito é basicamente o que mostra o gráfico Stock to FOMO, que é um gráfico de adoção rápida e uma sátira ao Stock to Flow. Imagine se o mundo entrasse em modo desespero e resolvesse comprar Bitcoin às pressas. O resultado seria esse gráfico, um grande risco vertical e para cima. Por isso FOMO, Fear of Missing Out, que significa medo de perder a chance de comprar. Parece loucura, mas isso já aconteceu antes. É aquele ditado, né? A história não se repete, mas ela rima. Na Alemanha, em 1914, com a hiperinflação do marco alemão, o ouro entrou em movimento parabólico vertical. Quando a moeda fiat da época colapsou, o ouro se valorizou igualzinho ao gráfico Stock to FOMO.
Ou seja, o Bitcoin não precisa explodir em adoção para ter um gráfico como esse. Se as moedas fiat entrarem em hiperinflação, cada país pode ter um gráfico como esse nas suas moedas locais, só que não mais em ouro, mas sim em Bitcoin. É por isso que só agora os investidores fiat tradicionais estão começando a se dar conta que a volatilidade do Bitcoin não é uma coisa necessariamente ruim ou perigosa, porque assim como ele cai muito, a recuperação dele é muito mais rápida que qualquer ativo tradicional, além de não derreter de valor permanentemente como as moedas fiat fazem. É o que mostra essa imagem, em que a gestora Fidelity, por um período de 2 anos, comparou o Bitcoin, ali no fim da lista, com vários outros ativos tradicionais, como moedas fiat, ouro, ações, bonds, etc. Bitcoin teve a maior queda, mas também os maiores retornos. Isso mostra como a volatilidade e as quedas não significam risco, mas sim grandes oportunidades de compra para quem já está na mentalidade soberana e entende que no longo prazo Bitcoin deve permanecer crescendo em adoção e valor. É por causa do maior entendimento sobre Bitcoin e tudo o que explicamos até agora no Bitcoin for All que pessoas, empresas e países estão acumulando e se inserindo na indústria do Bitcoin. Steve Wozniak, fundador da Apple, Stanley Druckenmiller, investidor renomado, Cathie Wood, gestora da ARK Investments, Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, e Jack Dorsey, fundador do Twitter, atual X, são exemplos de empreendedores em diferentes nichos que apoiam Bitcoin. Empresas como MicroStrategy, Block, Tesla e Rumble também inseriram Bitcoins nos seus caixas. Até países já têm Bitcoin, seja comprando ou minerando, como é o caso de El Salvador e o Butão, ou até mesmo de forma indireta através de apreensões, como é o caso dos Estados Unidos e da China. O Bitcoin deve continuar se valorizando porque as pessoas buscam um dinheiro confiável, que não perca valor e que seja previsível. É por isso que, apesar da volatilidade, o gráfico de preço do Bitcoin mostra uma tendência de crescimento, refletindo também sua adoção cada vez maior. Nessa aula, você entendeu por que Bitcoin deve continuar se valorizando no longo prazo e apresentamos a você cálculos e modelos de projeção de preço futuro. Provavelmente essa aula deu fama por aí, né? Mas é importante falar que são teses, projeções e, na verdade, não tem como saber no curto prazo o que vai acontecer com Bitcoin. Quem diz que sabe, está mentindo para você. Você pode apenas se preparar para todos os cenários, tanto para cima quanto para baixo, e manter os seus pés no chão. No fim das contas, Bitcoin é uma tendência global de longo prazo. Se preparar hoje é mais fácil do que se arrepender de não ter se envolvido daqui 10 ou 30 anos. Na próxima aula você vai aprender as formas de ter Bitcoin e como começar a acumular. Até lá!